Fernando Pinto das Neves, vice-presidente do Sindicato dos Indústrias Armadoras lá de Itajaí, vai proferir a palestra. Bom, senhores, isso aqui é uma amostra de quanto o setor produtivo tem perdido na reposição dos preços em relação aos seus custos durante uma década de pesca no Brasil. Acho que é menos. Qualquer lugar que apertar aqui? Troca. Próximo. Próximo. Tá. Senhores, isso aqui é uma tabela de comparação de custos de uma década para os preços atuais no custo de produção, que todas as embarcações que usam gelo, óleo, rancho têm. Observem a diferença e o aumento da variação de preço, especialmente no rancho, senhores, em uma década. Rancho é comida, 243% de aumento de custo de rancho. Rancho, no caso é comida, a alimentação dos pescadores a bordo. Então nós temos uma média aí de acréscimo de 204%, 73% no óleo diesel, lubrificante 133%, gelo 180%, custos previdenciários, contador, etc., 157% e 243% de rancho. Esse comparativo eu fiz na minha embarcação, senhores. Peguei dados de 10 anos atrás de pesca meus e atualizei para os dados dos custos do mês de maio. Isso é exatamente a produção de maio de 2005 contra maio de 2015. Eu vou passar para o próximo slide. Tá, aqui eu estou comparando o preço unitário de várias espécies que são capturadas em pesca de arrasto hoje. Preço unitário. Unitário, preço por espécie. Preço por quilo por espécie. Tá? Então vocês podem ver a variação das espécies aí. O peixe que teve uma reposição um pouquinho melhor aí, senhores, metade da inflação, foi a curvina. Os outros aí, eu vou passar para o próximo slide. E onde vocês podem ver no fim da tabela aqui a média de 30% contra 200% de aumento de custo. Então está aqui a pergunta do seu Johan, não sei se ele está presente, está sendo respondida aqui. Se nós podemos ou não viver sem subsídio de óleo. Tá? Vocês contem aí com um aumento de mais uns 30%. Nós perderíamos os 30% de reposição de preço e íamos estar lutando contra isso em uma década. Só com muito peixe, muito aumento de produção para conseguir sobreviver a isso na atividade. Agora vamos ver as causas disso. Essa é a defasagem média, diferença de 173%. E aqui está a grande causa, o grande vilão da não reposição dos preços. Isso não é só para pesca industrial, não, senhores. Isso é para todo mundo. O aumento da importação na última década no Brasil. Foi para frente ou para trás? Os fatores que motivaram a importação, estão aí. Os atrativos tributários. Infelizmente, os importadores pagam muito menos imposto, senhores, do que nós, cidadãos brasileiros, temos uma carga tributária fixa de 40% para viver aqui dentro. Vocês podem ver aí, as alíquotas variam de 0% a 10%, 10% é no caso da China e 0% no caso do Mercosul, com benefícios tributários de ICM que chegam até 1%, no caso em Santa Catarina, num programa que absurdamente é chamado de pró-emprego. Veja lá, baixa o ICM deles para 1%. A contínua liberação cada vez maior de licenças para importadores.
O mercado dá muito lucro, senhores, muito lucro, inclusive para os supermercados diretamente. Os supermercados estão trazendo a matéria-prima direto empacotada da China. Tá? E isso está causando um grande problema nosso. É a ausência de fiscalização sanitária nesses produtos. O governo tem liberado a entrada desses produtos fracionados. Fracionados quer dizer que eles já vêm empacotados para o consumo final. E que já são processados e não atendem às exigências sanitárias do RISPOA. Com adição de produtos químicos que aumentam 40% do seu peso. É bem difícil competir contra uma situação dessa, senhores. Então, informações sobre as fraudes. E o que o Sindip tem feito contra isso nos últimos anos e não tem sido atendido em lugar nenhum. Segue aí o artigo do RISPOA, que estabelece ali que 6,8 e 6,5 são o nível de pH aceitável na carne interna e externa do peixe. E aqui estão as análises que nós estamos fazendo de peixe importado fracionado, colhido em supermercados, o quanto isso tem demonstrado aí, ó, 7,42 de pH e 803 por 100 no fosfato, que indica que realmente é a adição de fosfato que está fazendo com que esse peixe enche de água e consiga ter um preço metade do nosso. Mais análises. 8,29, vocês podem ver. E as várias portas que o Sindip tem batido nos últimos 2 anos, aí, nos últimos 3 anos, basicamente. Estamos lá, ó. Departamento de Defesa do Consumidor, próprio Ministério da Pesca na era Crivella, Inmetro, eu acho que aí é Inmetro de novo, está meio desfocado, mas vocês podem ver quantos órgãos lá. Inmetro de novo, Setor de Fiscalização IPEM, Ministério Público Estadual, Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Esse daí deveria colher amostras nos supermercados. A Vigilância Sanitária teria que fazer o trabalho na outra ponta. E acredito que... Gente, eu estou meio cego. Esse é o maior responsável, o MAPA. O MAPA tem sido informado disso, sim. Inclusive, há 3 anos atrás, numa reunião de competitividade dentro do MPA, já foram apresentadas algumas análises para eles e depois nós comunicamos oficialmente por ofício da situação. E, por fim, agora, recentemente, agora para o ministro Helder. Aqui é a forma, infelizmente está muito mal feito, de como esse peixe, isso acho que é um Doppler que chama, é uma máquina onde a água de fosfato vai misturando aos filés. Parece uma bitoneira, né? Mas como seria fosse uma bitoneira mesmo. E essa aqui é a situação do peixe importado, chinês, descongelado dentro do pacote. Vocês podem ver a quantidade de água que está sendo vendida para o consumidor aí, para baratear o preço. Por isso que eles estão conseguindo vender peixe aí a 8, 9, 10 reais o filé há 10 anos. Essa é a situação. As consequências do achatamento dos preços são essas. As operações de pesca deficitárias, perda de desestímulo de formação de mão de obra, redução dos investimentos para aprimoramento técnico na produção, conservação de pescados a bordo, redução da segurança e manutenção das embarcações, consequente sucateamento da frota, o endividamento dos produtores e a consequente inviabilização da continuidade de operações de pesca nas modalidades que visam abastecer o mercado interno. E as recomendações. Adotar um sistema de diferenciação tributada nas alíquotas de importação de pescado entre tradings importadores de produtos fracionados para o consumo final e as indústrias processadoras. Nós temos que aceitar também que nós não conseguimos abastecer todo o mercado interno. O Brasil hoje consome mais peixe que tanto a pesca industrial e artesanal consigam produzir. Então, realmente, a importação é inevitável. Agora, não nessas condições que estão acontecendo. E se esse peixe for importado para ser processado dentro de nossas indústrias,
ele vai estar sujeito, sim, à fiscalização e à regulamentação interna do mapa, onde vai reduzir essa fraude. Uma severa vigilância sanitária visando combater a entrada dos importados com alteração do pH permitido, causado pela adição de tripolifosfato. Esse é o produto químico que usa. Sugere-se a coleta nos portos de amostra em todos os lotes de produtos importados e a suspensão do credenciamento de importadores que importarem produtos que não atendem os limites estabelecidos pelo RISPOA. Isso seria uma forma de conter essa importação fraudulenta que está assolando o país aí. Não diria 10 anos, mas de 5 anos para cá isso está um absurdo, gente, cada vez pior. Aqui tem uma coisa muito interessante que nós vamos bater forte no CPG. Exigir reciprocidade ambiental nas práticas de pesca dos produtores que exportam para o Brasil. No CPG de atuns, até a proposta foi minha, eu fiz uma colocação de que todo cação que fosse importado do Brasil não pudesse vir mais processado e viesse sim com as barbatanas aderidas, como manda a nossa lei aqui. Nós temos que fazer com que as pessoas que exportam para o Brasil cumpram as mesmas leis do que estão aqui. Porque senão nós vamos estar simplesmente transferindo nosso problema ambiental para outro lado do mundo. O Brasil é um país que consome muito cação, senhores, para mais de 50 mil toneladas ano. Nós produzimos na média de 10, 11 mil, segundo o Hugo apresentou no Congresso, e os outros 40 mil são importados. Quer dizer que não adianta nada a gente preservar, parar de pescar, fazer o que for aqui e continuar trazendo peixe lá de fora, e que vai inclusive trazer todos esses outros vícios juntos. Então o peixe deveria vir sim com a mesma exigência ambiental daqui. Novamente embaixo, exigir a observância dos direitos trabalhistas, tanto nas práticas de pesca quanto nas de beneficiamento nos países que exportam para o Brasil. Nós sabemos que a Ásia hoje, como foi apresentado de manhã aqui por 2 dos palestrantes, pesca o que quer, onde quer, a China está extrapolando totalmente, países como Tailândia trabalham com mão de obra escrava a bordo, e nesses países asiáticos também as condições dos trabalhadores nas plantas de processamento não têm os mesmos direitos trabalhistas que tem no nosso país. Então nós devemos exigir reciprocidade disso também. Isso daí vai fazer com que haja competitividade e que a gente pare também de... nós somos um país que protege nossos trabalhadores, respeita nossos trabalhadores, mas consumimos o produto feito em outros lugares com mão de obra que não tem o mesmo padrão de proteção às leis e direitos trabalhistas como os nossos. Esse é um fato. O controle na emissão de licenças de importação de pescado visando a absorção de toda a produção do pescado nacional. O que está acontecendo hoje, senhores, já vi isso acontecer 2 anos, nós temos um pico de produção, que é a quaresma. Passa a Semana Santa, nós temos um decréscimo no consumo de peixe no Brasil. O que acontece? Essas tradings, elas importam tanto peixe, que esse peixe encalha, eles não conseguem vender todo na Páscoa, na semana da Páscoa, e esse peixe encalhado, ele já tem um prazo de vencimento na embalagem. Esses caras começam a ofertar para as nossas plantas processadoras para serem reembalados aqui dentro e manter esse peixe aqui dentro. Isso é um absurdo, senhores. Eu sei que dessa prática, meus clientes recebem ofertas, tá? Isso faz baixar muito o preço pós-Páscoa e realmente isso é uma situação que nós temos que... basta haver um controle. O que está acontecendo, gente? Dá muito dinheiro importar, então todo mundo corre para cima e todo mundo consegue o que quer dentro dos órgãos que estão emitindo essas licenças. Então nós temos que ter um controle disso aí, eu vejo que o MPA tem que botar um pouco de atenção nisso, para pressionar os outros ministérios que concedem essas licenças, para que a gente consiga exigir ou fazer com que o pescado nacional todo seja absorvido aqui dentro primeiro. Porque senão o excesso de oferta sempre abaixa preço. Não tem outra forma de abaixar preço, senhores. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha sido esclarecedor. Nós vamos fazer assim. Nós vamos ter a palestra